Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, meus irmãos, que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te honre, derrama sobre ti bênção, vitória, unção, que a presença de Deus seja contigo nessa quarta-feira, nesse dia de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 12 de março, ô glória, que Deus abençoe você, sua família, o seu lar, Deus abençoe todos os seus projetos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso devocional, lugar de recebermos a palavra de Deus todas as manhãs, através do Espírito Santo, somos ministrados, abençoados, fortalecidos. Esse é o nosso café com palavra. Esse é o nosso alimento do céu. Todas as manhãs o Senhor tem todo esse cuidado de preparar para nós um banquete. Enquanto nós estamos dormindo, é mais ou menos assim que eu vejo, irmãos. Deus está preparando o maná do céu. E quando acordamos, já somos presenteados com esse alimento de todas as manhãs. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, aqueles que estão conosco já desde o início do Café com Palavra, lá desde a época do WhatsApp, aqueles que estão há menos tempo, aqueles que estão chegando agora, aqueles que receberam o convite de alguém te colocou, te mandou o link, alguém pediu para você se inscrever no canal, enfim, sejam muito bem-vindos. Somos uma família de Deus, uma família espiritual. Pessoas de todos os lugares, irmãos, desse Brasil, de alguns grandes amigos em outros países também. Deus, ele fez isso. Deus está unindo pessoas com o mesmo propósito de adorar a Ele, de aprender a palavra, de crescer na graça, no conhecimento. Deus tem feito isso sobre nós. E essa é a alegria do coração do pastor Carlos. Deus abençoe. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, por algum motivo você ainda não faz parte do Café com Palavra, por favor, se inscreva aí, faça parte desse Café com Palavra tão abençoado. Compartilhe, curta, comente, que Deus vai com certeza abençoar mais e mais vidas. Eu aprendi que tudo aquilo que é bom não podemos guardar para nós, temos que compartilhar. E se o Café com Palavra tem sido bênção para a sua vida, eu te convido a fazer o mesmo. Estamos na série Dependentes de Deus. Meu Deus do céu, já passamos 2 dias dessa série. E a pergunta que não quer calar é: você em algum momento da sua vida se viu dependente de Deus? Coloca nos comentários: pastor, houve uma época na minha vida que se não fosse Deus eu não conseguiria viver. Coloca nos comentários se em algum momento você viveu essa fase de ter que depender de Deus, porque senão você não suportaria, não aguentaria. Coloca nos comentários se você já viveu esse momento de total dependência de Deus para viver, para comer, para poder ter as suas coisas, enfim. Se você passou por esse período, você está experimentado. Se não passou, entenda, Deus vai permitir que sejamos dependentes dele. E não é para nos desesperarmos, não é para o coração ficar aflito, não. É para entendermos que Deus é provedor de todas as coisas. Ele é fiel sobre a nossa vida. Vamos para o texto bíblico, irmãos. Hoje falaremos sobre um homem que teve que depender de Deus. E essa dependência de Deus trouxe salvação para a vida dele. Olha que coisa boa. Depender de Deus nos traz salvação para nós e para nossa família. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, o verso de número 4 e o verso de número 5. Estaremos lendo. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Glória a Deus. Amados irmãos, povo de Deus, Jesus, ele manda na natureza, na terra, no ar, no fogo. Jesus está acima de todo o principado e de toda a potestade. Jesus está acima de tudo. O domínio está nas mãos de Jesus.
A soberania e o poderio pertencem a Ele. E precisamos ter isso no nosso coração, que o poder pertence ao Senhor. Desde o dia que Jesus me aceitou e me pregaram falando para mim sobre a autoridade de Jesus, não só sobre os demônios, mas sobre as doenças, sobre os problemas e sobre os fenômenos da natureza, eu passei a entender naquele dia que eu estou ao lado, estou servindo um Deus que pode fazer tudo, 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 tudo. Como diz a própria Bíblia, o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. E o texto que nós lemos aqui, irmãos, é um texto onde mostra uma situação que estava totalmente perdida e Jesus chegou lá e mudou a história, porque alguém decidiu ser dependente de Deus. É interessante, é importante eu dizer isso. Jesus, como eu disse, ele tem poder sobre tudo, ele pode fazer tudo e muito mais. Porém, eu preciso, você precisa, nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós precisamos dar legalidade a Ele. Precisamos dar a Ele essa legalidade. Ele não vai forçar uma situação, Ele não vai chegar como alguém mal educado, já sabe, fazendo de qualquer jeito. Não, se você der a Ele a legalidade, se você der a Ele a chave, Ele vai abrir a porta. Se você der a Ele a sua vida, Ele vai conduzir. Se você colocar nas mãos dEle os problemas que lhe afligem, Ele irá resolver. Mas depende de você, depende de mim, depende de nós. Aqui o texto bíblico, irmãos, nos conta a história de alguns pescadores, homens que pescavam não por esporte, mas que faziam dessa prática o ganha-pão da sua casa. Eles viviam da pesca. Era o meio deles sobreviverem, alimentarem vossas famílias. E o texto nos diz que Jesus estava pregando na praia. E enquanto Jesus estava pregando, ele olha e contempla os pescadores que estavam ali próximo. Ele contempla pelo menos os barquinhos e aqueles pescadores que já tinham descido dos barcos e estavam lavando as redes para poder ir embora. Eles estavam lavando as redes para poder ir embora, mas o que chamou a atenção de Jesus é que tanto os barcos quanto as redes estavam vazias. Aquelas caixas com gelo que eles levam geralmente para poder colocar os peixes, para mantê-los em temperatura ambiente, para poder vendê-los posteriormente, aquelas caixas estavam sem peixe nenhum. Parece até que eu vejo aqueles homens jogando aquele gelo na água e somente sai gelo de dentro daquelas caixas, não sai sequer um peixinho, ou talvez muito pouco, se é que pegaram alguma coisa. A verdade é, Jesus vai vendo aqueles homens ali e vai observando aquela cena, pregando para a multidão e dizendo: eu não posso apenas dispensar essa multidão cheia da minha presença e deixar os pescadores irem para casa vazio. Eu não posso abençoar somente esse grupo de pessoas e aquele pequeno grupo de 3 pescadores irem para casa frustrado. Pois o ambiente aqui hoje eu estou, e o ambiente que eu estou, eu opero milagre. O ambiente onde eu estou inserido, eu opero provisão, eu opero coisas grandes, oh glória. Eu glorifico a esse Deus, irmãos, porque o ambiente onde Ele está, o milagre acontece. O ambiente onde Ele está, a cura vem, a bênção chega. Pastor, então, me diz para mim, vai ter milagre na minha casa? Com certeza, porque Jesus está lá. Mas pastor, meu marido não gosta de crente. Mas vai ter milagre no meu emprego? Com certeza, Jesus está lá. Mas espera aí, meu patrão não crê na palavra. Eu disse que o ambiente onde Jesus está, o milagre acontece. E eu quero somente saber um lugar onde Ele não esteja, porque a sua onipresença nos faz entender que Ele está em todos os lugares. E se mesmo se o seu patrão não clamar, se na sua casa alguém não clamar e você clamar, o milagre ele vai acontecer. O milagre vai chegar na sua casa, na sua vida.
E o texto nos diz, irmãos, que Jesus se aproxima de um dos barcos. Jesus, ele se aproxima de um dos barcos, ele se aproxima de um dos pescadores. Glória a Deus. Jesus está se aproximando. Jesus está se aproximando. Jesus está indo para pertinho de você. Jesus está indo para perto para fazer um milagre, para fazer uma providência. Ele entra em um dos barcos que era o de Simão Pedro e de dentro do barco ele começa a ensinar. O barco está atracado, ele está ali, o barco está preso, ancorado, e ele está ali pregando para a multidão. E de repente ele dá uma ordem. Ele acaba de falar, falou: Pedro, vá para as águas mais fundas. Eu preciso que você vá para as águas mais profundas. Irmão, somente essa frase de Jesus, esse pedido ou essa ordem de Jesus para Pedro já seria responsável por uma pregação. Sai do raso e vai para o profundo. Sai de onde as pessoas naturais ficam e vá para um lugar onde somente os experientes podem estar. Sai do meio da multidão e vai para um lugar de maior intimidade. Eita, glória a Deus! O negócio não está acontecendo na sua vida, porque enquanto você está no meio da multidão, você está perdendo coisas profundas lá na frente. Queridos, existem pessoas, irmãos, e eu vou explicar isso primeiro para depois dar o meu exemplo, que Deus chama, e o chamado de Deus, irmãos, é algo tremendo. Na vida de todos nós, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. Mas na vida de alguns, o propósito de Deus é um pouco mais apertado, é um pouco mais estreito, é um pouco, como posso dizer, mais puxado. E nós vamos entender com isso só com o tempo. No momento a gente não entende. Quando Jesus estava falando para Pedro, naquele momento, ir para as águas mais profundas, Jesus estava dizendo não só para ele em relação à pescaria, mas em relação à vida de Pedro. Pedro precisaria ser mais profundo nas suas palavras, mais profundo na sua vida, mais profundo nas coisas espirituais. Pedro não poderia ser alguém raso, alguém superficial. Pedro precisaria ser alguém mais profundo. Então, esse pedido de Jesus para Pedro iria revelar lá na frente o homem que seria o líder da igreja em Jerusalém. Um homem que a sua sombra curaria os enfermos. Esse aqui seria o homem que, mesmo sem ter um grande conhecimento de ter ido à escola, o conhecimento bíblico ou teológico, as suas pregações arrebatariam 3.000, 5.000 almas. Então o pedido aqui de ir para o lugar mais profundo era Jesus já dizendo para Pedro: o que eu vou fazer na sua vida, meu filho, é diferente. Eu poderia ter chamado Tiago e João, poderia ter chamado os outros pescadores, mas não foi eles. E não foi eles que eu chamei. Não é no barco deles que eu vou entrar, é no seu. Então, para você, eu preciso que você vá para o lugar profundo. Eu me recordo, irmãos, agora eu consigo dar o exemplo, já que você compreendeu. Se não compreendeu, compreenda agora. Eu me recordo, irmãos, que com 15 anos de idade eu me converti. 15 anos de idade, Jesus me aceitou. E eu me lembro que, jovem ainda, claro, eu tinha alguns amigos que iam na igreja comigo, que iam nos cultos de jovem comigo, amigos esses de outras igrejas, porque na minha igreja onde eu me converti não tinha jovem, era uma igreja que estava começando. Eu já contei isso em outras ocasiões. Era uma igreja que estava no início, não tinha nem grupo de jovens. E eu tinha esses amigos meus que eram jovens também da igreja e eram de outras igrejas. E nós nos reuníamos para ir a alguns cultos. Vai ter um culto de jovem em tal lugar. Vai ter um congresso de jovem, um pré-congresso, vai ter isso, vai ter um evento. E nós íamos juntos. E eu me lembro que, muito novo convertido, esses meus amigos já eram crentes há muito tempo, alguns até criados na igreja. E eu percebia que eles ficavam meio de lado, me excluíam um pouco. E tinham coisas que eles falavam ali entre eles, nas entrelinhas, e eu não entendia. Demorei para entender algumas semanas que eles iam nesses congressos de jovens, nessas festas de jovens, não iam para buscar a presença de Deus, iam para buscar uma namorada. Iam para buscar a jovenzinha para poder namorar. Pastor, é errado? Não. Se é jovem, tem que buscar. É melhor buscar uma jovem dentro da igreja do que buscar uma no mundo. Eu sou a favor disso. Mas vá buscar Deus primeiro. Vai cultuar, vai consagrar, vai pedir a Deus. E se Deus preparar alguém dali para você, glória a Deus por isso. Digo mais uma vez, não é pecado. Você está na igreja buscando alguém da igreja, ser solteiro, meu irmão, é bênção de Deus. Mas a sua motivação principal não deve ser ir lá para buscar alguém. A motivação principal deve ser ir lá para buscar Jesus.
E se encontrar alguém, meu filho, aí a bênção vai ser dobrada. Aí valeu a pena muito mais ainda. Mas vá buscar a palavra, vá buscar a Deus. E as outras coisas o Senhor acrescenta. Mas eles iam já nessa intenção. E o pior, irmãos, não iam para namorar. Iam para ficar com a jovem hoje, com outra amanhã, com outra depois. Quando eu percebi aquilo, irmãos, Deus já tinha falado, Deus já vinha falando comigo: olha, eu quero você separado desses rapazes. E todos novo convertidos vai entender o que eu vou falar agora. Quando você é novo convertido, você tem poucos amigos, porque no mundo você acha que tem amigos, porque anda na bagunça, na balada, um monte de gente. E quando você se converte, geralmente é uma vida solitária, porque até você fazer amizade na igreja, você tem uma vida muito sozinha. Você tem poucos amigos. Eu tinha poucos amigos. Eu falei: Senhor, como é que eu vou me afastar desses jovens e não vou ter mais amizade? Eu tinha medo de voltar para trás, eu tinha medo de cair na fé, porque na minha igreja, como eu já disse, não tinha jovens e eles pelo menos eram da igreja. Deus falou: não quero vocês com você com eles. Eu quero que você vá para o lugar mais profundo. Dando o exemplo aqui de Pedro. E eu não entendia por quê. Quando eu descobri aquilo, irmão, fiquei muito decepcionado. Porque eu pensei comigo: eles serão a minha referência. Eles já são crentes mais tempo, eles já tocam um instrumento, eles já são uma bênção. Uns cantavam, outros tocavam. E quando eu percebi aquilo, eu me entristeci, mas fui me afastando deles. E eles me chamavam para ir para os cultos. Eu falava: não vou não. Me chamavam para ir para os eventos. Eu falei: não vou não. Por que você não quer andar mais com a gente? Não quero. Vamos lá, vamos tranquilo. E eu comecei a trilhar uma jornada sozinha. Humanamente falando, não tinha ninguém. Eu lembro que eu pegava os folhetinhos, irmãos, ia para o monte, ia entregando folheto e andando para o monte, entregando os folhetinhos, evangelizando as pessoas, e ia para o monte, voltava sozinho. E muitas vezes eu ficava triste porque não tinha amigos, mas era o Senhor dizendo para mim: vá para as águas mais profundas, meu filho. Vá para as águas mais profundas. Hoje esses 3 amigos que começaram, que na época que eu comecei, estavam comigo, hoje os 3 irmãos vivem a mesma situação espiritual. Não cresceram, não prosperaram. Um deles desvia, volta, desvia. Dos 3, pela misericórdia de Deus, eu fui o único que o Senhor despontou o meu ministério. Não é porque eu sou melhor do que eles, não é porque eu sou mais bonito, talvez porque minha pele é mais escura. Isso com certeza é verdade. Sou mais pretinho do que eles, mas não foi por isso também. Foi porque eu decidi ir para as águas mais profundas. Eu decidi sair do raso. Eu decidi viver o que Deus tinha para a minha vida. A ordem de Deus para você, para nós nesta manhã é: vá para as águas mais profundas. Quando Pedro foi, o Senhor deu a segunda ordem: lance as redes para você pescar. Aí entra Pedro falando, argumentando: mestre, trabalhamos uma noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso? Essa tradução é linda, irmão. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Se fosse qualquer outra pessoa, eu não lançaria não. Se fosse qualquer um, ia pedir, ia ficar no vácuo, porque eu não ia resolver, eu não ia obedecer. Mas como é o Senhor, eu vou lançar. Depender de Deus, irmãos, é você ir para o alto mar. É você ir para as águas profundas. É você saber que o que Deus tem com você não tem com A, não tem com B, não tem com C. É você se desvencilhar, é você sair de ambientes tóxicos. Ei, irmão, depender de Deus é você sair de perto de amizades tóxicas. É você parar de andar com pessoas que só reclamam, que só murmuram, que só falam mal da vida de outras pessoas. E ir para as águas profundas é você viver uma experiência nova a cada dia com o Senhor. O Senhor te convida hoje: vá para as águas mais profundas, minha filha. Ei, meu filho, sai do raso, vai para o profundo. Se aprofunda na palavra, se aprofunda na leitura bíblica, se aprofunda no jejum, na oração. Vá buscar a Deus, vai fazer a vontade do Senhor. Vá para as águas profundas. Aqueles que estão aqui no Café com Palavra conosco, aqueles que já participaram das mentorias que eu faço, aqueles que são meus pacientes da terapia, sabem do que eu estou falando. Ande com gente, irmão, que te leva a conhecer coisas profundas. Pessoas que te levam a crescer, pessoas que te motivam. Quando Pedro foi lá, ele lança a rede. Diz a Bíblia que ele pegou tanto peixe, irmão, que o barco quase ia a pique. Tanto peixe que ele pegou, o milagre foi tão grande que o barco dele estava tão cheio que quase tombava. Ele teve que pedir ajuda. Ele teve que pedir ajuda aos seus companheiros. Ele fez sinal e falou: agora sim,
Ao invés de eu ir para o raso onde eles estão, eu vou chamar eles para vir para a parte profunda também. Olha que benção, irmão. Eu demorei para entender que Deus queria me levar para as águas profundas. Eu demorei para entender. Mas depois que Deus me levou para lá, eu fui dependente de Deus. Hoje eu trago as pessoas para vir para cá. Quer ficar perto de mim, vem para as águas profundas também. Quer crescer, vem fazer mentoria. Quer crescer, vem fazer o curso aqui com o pastor. Quer crescer, vem fazer um tratamento terapêutico. Então eu não vou para o raso. Não abaixo o nível para igualar. Não, eu chamo as pessoas para virem. E o que tem de gente, para a glória de Deus, vindo para as águas profundas e melhorado como pessoa, como esposa, como marido, como ser humano. O que tem de gente que manda mensagem agradecendo, pastor, depois daquela mentoria que eu fiz, depois daquela mentoria para casais que eu fiz, a mentoria de inteligência emocional, depois do curso de oratória que eu fiz, glória, depois de passar algumas sessões sendo tratados pelo Senhor como terapeuta, como a minha vida mudou. É isso que Deus está dizendo para alguém. Eu quero te dar experiências novas, mas para isso você precisa acessar novos lugares, você precisa se conectar com novas pessoas. Ah, pastor, mas tem que pagar para poder fazer isso? Ô, meu irmão, o preço, ele existe. De tudo que é valoroso, tudo que é precioso tem um preço. Coisas que são de graça, já percebeu? A gente não valoriza, a gente não quer saber. Ah, é de graça, então não deve ser bom não. Ah, não, é muito baratinho, não é bom não. Sabe, tudo que tem preço, tudo que é valioso tem um preço. Tudo que é precioso, irmão, nós pagamos para ter acesso, mas vale muito a pena. Pedro foi, os amigos foram, voltaram cheios de Deus, cheios de peixe, voltaram abençoado. Pedro ali se converte, entrega a vida para Jesus, o milagre aconteceu. Aleluia. Deus está dizendo para você, ei, coloque, quando colocamos o nosso esforço e a nossa fé nas mãos do Senhor, Ele faz milagre acontecer. Pedro colocou todo o seu esforço e a sua fé. Ele teve que remar, ele teve que fazer a parte dele. Enquanto você estiver procurando coisas de graça, que você não precisa se esforçar, olha, fica magro em um mês, continuando comendo, perca 10 quilos, você não vai perder nunca, irmão, você vai ganhar 20. É verdade, fique rico em uma semana. Tem muita gente buscando essas coisas, irmãos. Fulano de tal aqui que revela CPF, não sei o que, e não sei o que, irmão. Para de ficar buscando essas coisas, vai para as águas profundas. Para de ficar na dependência de pessoas, irmãos, que não tem compromisso, que não tem palavra, que não tem vivência com Deus. Vai se enturma com gente que é de Deus. E a sua vida vai mudar. A sua história vai mudar. Deus vai mudar toda a sua situação se você depender de A, de B, de C. Deus quer fazer coisa grande na sua vida, mas você precisa selecionar pessoas que já estão lá nas águas profundas. Olhe, mira para pessoas que já estão vivendo uma profundidade com Deus. Anda perto de gente assim. Se esforça para fazer parte de um grupo de pessoas que já estão em águas profundas, estão prosperando, estão crescendo, estão ensinando, estão se lançando. Fica perto de gente assim e a sua vida vai mudar. Vamos orar? Quero orar por você. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, está o teu filho, a tua filha na tua presença. Ó Pai, o Senhor está convidando, o Senhor está nos convidando para as águas profundas. O Senhor está nos convidando a vivermos o milagre, a vivermos o sobrenatural. Tome-nos em tuas mãos, fortaleça, renova, capacita, realiza o impossível na vida do teu filho e da tua filha, para que possamos prosperar, para que possamos viver a bênção do Senhor sobre nós. Abençoa o teu servo e a tua serva. Eu te peço neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Minha irmã, abre o sorriso. Meu irmão, abre o sorrisão 915. Agradeça ao Senhor, louve a Ele, porque Ele te chama para as águas profundas. E nessas águas profundas, o milagre do Senhor te espera. O milagre do Senhor chegará sobre a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe sua vida nessa quarta-feira. Lembrando que hoje temos culto na nossa igreja número 2, Assembleia de Deus Vila Progresso, em Vila Clara. Um culto maravilhoso, uma quarta-feira de vitória. E você é o nosso convidado especial. Beijo no coração. Deus te abençoe.